Bom dia a todos. Essa é uma mensagem linda de Deus, né? Ele vai nos amparar. Hoje é um dia que Deus nos deu de oportunidades. No último sábado nós falamos sobre as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Hoje nós iremos falar sobre um outro assunto, mas também que está relacionado com isso. Mas uma coisa interessante que nós precisamos sempre lembrar: nós estamos aqui para adorar. E o nosso silêncio já faz parte da adoração. É reconhecer que nós estamos na presença de um Deus, aos olhos de Jó. Jó capítulo 36, o verso 26, ele diz assim: olha, Deus é grande demais para que possamos entendê-lo. Nós estamos diante de um Deus que é muito grande. Foge da nossa alçada de compreendê-lo. E é por isso que nesta manhã nós iremos falar um pouco sobre quem Deus é. Nós estamos fazendo esse mesmo assunto lá em Paulínia, porque essa é uma pergunta interessante, porque Deus ele pode ser aquilo que você acha que ele é, a partir da circunstância que você está vivendo. A visão que você tem de Deus influencia em todas as suas ações. Existem pessoas que hoje estão na igreja porque olham para Deus e têm medo de Deus, no aspecto de que olham para Deus como Deus sendo um juiz carrasco, que tem o maior prazer e alegria em punir aqueles que erram. Quem é Deus para você? Há um grupo de pessoas que olham para Deus como aquele corpo de bombeiro, ou um bombeiro, melhor dizendo. Eu trabalhei um tempo na área da Petrobras, mas emprestadora de serviço, não para ela, mas a gente fazia manutenção naqueles equipamentos. E um desses tempos que eu trabalhei lá, trabalhei 5 anos, viajando, fazendo manutenção em vários lugares. E um desses eu fui para Cubatão, lá tem uma refinaria. E nessa refinaria eu achei interessante, porque quando você vai fazer esse trabalho, sempre tem pessoas, um grupo de pessoas que são treinadas para fazer ali os primeiros socorros. E pessoas para tomar iniciativa e atitude quando tem algum incêndio. E nós estávamos a 40 metros de altura em uma torre. E um colega que estava trabalhando com maçarico. Acho que vocês conhecem maçarico aqui. Se tiver alguém que trabalha na área da metalurgia, conhece. Caiu uma burra daquela de maçarico e ela cai muito acesa. E caiu dentro de uma canaleta. E nós estávamos trabalhando na unidade de gasolina de avião. E pegou fogo. Embaixo na torre. O elevador que nos conduzia até o topo, até onde nós estávamos desenvolvendo o trabalho, descia dentro do local onde estava em chamas. E havia algumas pessoas que tinham sido treinadas para fazer, para controlar, para conter, para apaziguar os ânimos das pessoas ao passar por essas situações. E eles foram os primeiros que ficaram desesperados. E foi ali de 3 a 5 minutos que passamos ali, aguardando, porque eles que foram treinados não tiveram atitude. Foi chamado o corpo de bombeiro da cidade de Cubatão, que a refinaria fica bem próximo, e eles vieram e controlaram ali, depois apagaram, mas os brigadistas ali, os petroleiros também já estavam controlando antes dele chegar, mas chegaram. E depois disso eu fiquei pensando que para muitas pessoas também, a imagem que você tem de Deus, Deus é aquele que vem na tua casa, vem na tua família, vem quando você solicita porque algo está em chamas na tua vida. Mas depois que o fogo se apaga, para onde volta o bombeiro? Para a brigada de novo. Esperar uma nova emergência. A sua vida continua, independente se ele vai estar do teu lado ou não. É por isso, essa é uma das razões porque esse assunto, para mim, ele mexe e é interessante a gente meditar e pensar quem Deus é para você. Se eu perguntasse para um instrutor bíblico aqui, quem sabe você definiria para mim: olha, Deus é amor e aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4, verso 8. Mas será que Deus é apenas amor? Há um outro grupo de pessoas, por exemplo, as crianças, que olham para Deus e muitos pais exemplificam Deus assim, que Deus é um Papai Noel que visita você uma vez por ano para trazer presentes. Mas durante o ano inteiro você fica aí, na linguagem do tocantinense, jogado para as traças. Quem é Deus para você? Eu trabalhei na Bahia, estudei lá, comecei a fazer teologia lá e lá eu conheci um homem, na cidade de São Sebastião do Ipassé. Se um dia você for na Bahia, você quem sabe pode passar lá. Uma igreja um pouco maior do que essa. Eu conheci o seu Raimundo,
Para o seu Raimundo, Deus ele era injusto. Deus era um Deus que não se importava com os sentimentos dele, em especial. E vou dizer para você por que ele tinha esse pensamento. Porque seu Raimundo, ele tinha 2 filhos. Os seus 2 filhos foram crescendo e ele fazia parte de uma igreja evangélica. E ele ia à igreja, mas os seus filhos foram crescendo e eles foram escolhendo alguns caminhos diferentes dos caminhos que o pai tinha escolhido. E assim eles foram se distanciando dos princípios, dos valores, dos propósitos de Deus. E foram se enveredando pelo caminho das drogas, depois do tráfico, do crime. E uma certa noite ele estava na sua casa, de noite, já após as 10 horas, ele recebe um telefonema. Era um delegado da cidade. Estava solicitando que ele fosse até a delegacia. E ele foi até a delegacia. A solicitação, ela era necessária porque eles acreditavam que antes das 10 horas da noite tinha tido uma chacina na cidade. E as pessoas que tinham sido mortas naquele evento, eles acreditavam que estava no meio daquelas pessoas os filhos dele. E por isso que ele foi chamado, e ele disse que foi o trajeto pior da vida dele, porque ele ia até o necrotério, para verificar, fazer o reconhecimento se era realmente seus filhos. E ele contando para mim, dizendo de longe, ele viu aquela lona preta sobre aqueles corpos, mas ele viu um dedão o dedão do pé direito do lado de fora, assim, o pé, e ele disse assim, é meu filho. Eu achei interessante ele dizer isso, porque ele disse, o delegado perguntou para ele, mas você não precisa nem ver a face? Ele falou, não, eu conheço os pés do meu filho, é meu filho que está ali. E ele chegou, era realmente seus 2 filhos. Um dia mais triste da vida dele, perder filhos, perder aquilo, porque a lógica é os filhos sepultar os pais, não os pais sepultar os filhos. Ou seja, e quando isso ocorre, há um andor, só aquele que já perdeu sabe como que é. E ele passou por isso, e passou algum tempo, e ele continuou na igreja, só que um daqueles cultos corriqueiros que ele frequentava, ele estava logo no fundo, mas o pastor fez uma mensagem impactante, e fez um apelo para aquelas pessoas que se viam como pecadores, como que precisavam da graça de Deus, de um novo nascimento, de um recomeço, que viesse à frente. E 2 foram à frente. E os 2 que foram à frente eram os mesmos 2 que deram cabo à vida dos seus 2 filhos. E a partir daquele momento ele diz, olha, eu não posso adorar e servir um Deus assim. Um Deus que não se importa. Aqueles 2 homens tiraram tudo que eu tinha de valor, tudo aquilo que eu tinha de mais precioso na minha vida, e agora Deus perdoa eles, Deus aceita eles e estende a graça para ele. Deus é injusto. Eu não posso aceitar um Deus desse. E quando eu o conheci, ele estava com o coração amargurado por não entender Deus. O Deus que ele via e o Deus que ele caricaturizou era o Deus da mente dele. A visão que ele tinha de Deus falava mais dele do que do próprio Deus. E esse que é o problema. Muitas visões que nós temos de Deus falam mais de você mesmo do que do próprio Deus. Porque nós imaginamos, descrevemos, desenhamos Deus a partir das nossas experiências negativas ou positivas. E é por isso que se eu perguntasse para você, ou se eu desse a você, como é dado às crianças, uma folha em branco para fazer alguns desenhos. Se eu pedisse para você fazer a caricatura de Deus, como que você desenharia Deus nesta manhã? Quem Deus é para você? Ou quem Ele tem sido aos teus olhos? Se você visitar uma mãe que está com seus filhos no mundo das drogas, e ela clama há 10, 15, 20 anos, Deus é alguém que está atrasado e que não está se importando com os sentimentos daquela mãe que está sofrendo e clamando pela intervenção sobrenatural de Deus. Quem é Deus para você? Nós só sabemos de Deus aquilo que Ele próprio revelou. Há tempos atrás, muitos filósofos, e até então você vai encontrar algumas ideias filosóficas que vêm da ideia da mente dos gregos, da filosofia grega, beberam nessa fonte e tem uma imagem de um Deus impessoal, de um Deus atemporal, de um Deus que criou o ser humano, mas Ele não se envolve na história humana. E há pessoas que olham para Deus assim. Olha, Deus pode até ser o Criador, mas Deus, Ele não se envolve. É como Ele pegar e dar corda em um relógio e deixar ali. Quem é Deus? Como entender Deus? Davi, ele nos ajuda a ter uma visão diferenciada, e esse é o convite que eu te faço. Salmo 62, abre lá.
E aqui nós iremos meditar alguns minutos. Nós só conhecemos Deus a partir daquilo que Ele revelou. E as experiências daqueles homens que viveram com Deus, aqueles homens que andaram com Deus, eles falam quem Deus era na visão e no entendimento deles. Eu já mencionei aqui que aos olhos de Jó, Deus é grande demais para que possamos entendê-lo. Jó 36, o verso 26. Aos olhos de Jó, se você for a Jó capítulo 37, o verso 16, ele vai dizer assim: Deus é aquele que é perfeito no seu conhecimento. Se você tem a noção de perfeição, saiba que não há ninguém perfeito na terra, então tem que ter um ser perfeito para você ter um parâmetro, um padrão. E Deus é esse ser perfeito. E é por isso que o Salmo 62 tem uma mensagem linda para a gente. Feche os seus olhos e vamos orar antes de lermos as sagradas letras. Querido Pai, nesta hora nós estamos com um livro sagrado em nossas mãos. Nós queremos, ó Deus, mais uma vez ouvir a Tua voz. Nós queremos mais uma vez ter um contato, ó Deus, com a Tua vontade. Mas nós queremos também colocá-la em prática em nossas vidas. E é por isso que te suplicamos nesta hora, que o Deus Espírito Santo se faça presente aqui, tocando em nós, fazendo-nos entender a Tua vontade, aguçando os nossos ouvidos para que possamos entender de maneira clara o plano que o Senhor tem para colocar em prática em nossas vidas. Fale conosco agora, Pai. Humildemente nós te pedimos. Nós não merecemos, mas nós precisamos da Tua graça, da Tua intervenção e do Teu auxílio para que entendamos aquilo que o Senhor espera de nós. E é por isso que nesta hora nós te pedimos em nome de Jesus Cristo e o fazemos agora. Amém. Salmo 62, exortação de confiança, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. É interessante isso. Os curiosos e os estudiosos aí, aqueles que gostam mais da língua portuguesa, não é tanto o meu caso, mas tudo bem. Aparece a expressão somente ou unicamente, que quer dizer exclusivamente, 6 vezes nesse salmo. Davi, ele está deixando, e está sendo enfático mesmo, ele está sendo, muitas vezes, no nosso português, podemos até usar a palavra, ele está sendo redundante em repetir, porque ele fala, olha, somente em Deus, a nossa alma, a minha alma, ele está dizendo, encontra o quê? Salvação. Somente nele. Há traduções contemporâneas que vai falar que encontra descanso, e depois vai falar da salvação. Automaticamente, quando aparece essa palavra descanso, ele está fazendo uma relação direta com Mateus capítulo 11. Quando Jesus fala dele mesmo, Mateus 11, o verso 28, quando ele diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque a mesma palavra que aparece nos 39 livros do Velho Testamento para a salvação é Yeshua. E Yeshua é o nome de Jesus. Salvação é o mesmo nome de Jesus em hebraico, Yeshua é o mesmo nome de Josué em hebraico. Então, quando aparece, está fazendo uma relação direta com Mateus capítulo 11. Somente nele, ou só nele, exclusivamente nele, e nenhum outro, você encontra descanso para a tua alma, você encontra paz para a tua alma, você encontra alívio para os fardos da vida que você carrega, e que você está carregando, quem sabe, até esse exato momento. Fardos que você começou a carregar durante a semana, ou durante vários anos você já tem carregado, somente nele. Então Davi, ele amplia o leque, ele diz assim, olha, Deus é, ou somente nele, ou só nele, exclusivamente ele é a tua e a minha salvação. Se você vai no verso 7, no comecinho do verso 7, falando sobre salvação, ele diz assim, olha, de Deus depende a minha, não depende de você. No aspecto de que nós estamos estudando aqui no santuário que a salvação é provida e é apresentada ao ser humano por Deus. Você aceita ou não aquilo que já foi providenciado? É um presente. Então não há nada que você faça que te dará direito de ser salvo. Você pode fazer o que você quiser. Você não é salvo pelaquilo que você faz, mas pelaquilo que você aceita. O sacrifício de Cristo no teu lugar, como o teu substituto. E há muita gente vendendo casa, há muita gente vendendo carro, há muita gente fazendo tantas coisas para aplacar a ira desse Deus. E Deus não está irado com as tuas coisas, com os teus bens.
O problema nosso é o pecado. O pecado causa separação entre nós e Deus. E há pessoas que... É engraçado que a palavra salvação, e aqui é algo que a gente precisa meditar bastante, ela está relacionada direta à pessoa de Cristo. Só que nós usamos essa palavra e essa nomenclatura tomou um novo sentido, uma nova conotação. Hoje, por exemplo, se você andar nas vias, aqui na Anhanguera, você vai ver vários ali meios de você pedir o quê? Socorro. Você vai ver uma luzinha piscando de noite assim, e do lado ali, se o carro tiver algum problema, você pode pedir socorro através daquele meio ali tecnológico que está disponível para os motoristas e para tantas outras situações. E a palavra salvação, ela está sendo usada hoje, por exemplo, se você tem uma firma e você está indo mal, Jesus pode salvar a sua firma da falência. É assim que é colocado salvação. Se o seu casamento está indo mal, está indo de mal a pior, Jesus pode transformar o seu lar. Eu não estou dizendo que ele não faça. Eu só estou dizendo para você que quando Jesus veio à terra, e a gente que está começando agora a caminhar ao lado dele, e aqueles que já caminham há uma longa data, precisam entender isso. Quando Jesus veio à terra, em Mateus capítulo 1, abre lá para você ver. Davi, quando ele está falando aqui de Jesus, e ele faz uma relação que é ele que nos traz descanso, somente nele há salvação, é o mesmo nome que vai usar em Mateus capítulo 1, o verso 21. Mateus 1, 21, ele vai dizer assim, olha, e ela dará luz a um, e porá o nome dele de quê? De quê, igreja? Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus. Então Jesus veio na priori, no primeiro momento, para fazer o quê? Mas salvar você do quê? Do desemprego? Salvar você da doença, do câncer, dos problemas periféricos da vida? Não. Ele veio para te salvar do teu pecado. Porque qual é o salário do pecado, igreja? O que Jesus veio fazer é mais profundo do que essas coisas periféricas e temporárias da vida que nós vivemos. Só que o que tem sido apresentado hoje é um Jesus agente social. Alguém conhece? Qual é a função do agente social? É aquele que sai aliviando os problemas físicos. Você trabalha em uma empresa e você está tendo uma crise econômica, passando por uma dificuldade. Você pode ter tem assistência social da prefeitura, mas em todas as empresas também tem assistente social para ajudar você nos problemas periféricos, no que diz respeito à sua vida econômica. E Jesus tem sido apresentado assim. Eu sei que aqui, quem sabe, tem alguns homens que são cozinheiros também, maneja bem as panelas, né? Mas normalmente essa habilidade é mais assim familiar às mulheres, não é? Mas é possível que tenha também alguns homens aqui que têm essa habilidade. Tem uns que conseguem fazer um miojo fantástico, né? Outros conseguem fazer um ovo espetacular. Tem uns que nem ovo, mas tudo bem. Mas perceba uma coisa, quando você vai ao mercado e você pega a sua cestinha ou aquele carrinho, né? E você começa a andar pelas prateleiras, e eu já trabalhei em mercado, trabalhei 1 ano e 3 meses, desde entregador a repositor e fazendo tantas coisas, e eu via isso acontecendo diariamente. As pessoas vinham e começavam a pegar aquilo que elas precisavam e colocavam no carrinho, e vinha. E eu fico olhando que muitas vezes Jesus tem sido apresentado assim, como aquele que você vem adorá-lo, você vem à sua igreja, você vem à sua casa para buscar coisas, e você olha, hoje eu preciso de cura, hoje eu preciso de um emprego, hoje eu preciso disso, e vai colocando no carrinho. Estamos apresentando Jesus no contexto comercialista, ou comercial, capitalista. E hoje o evangelho que mais prospera é o evangelho que, se você é alguém que está em falência e você vai a Jesus, ele restaura a sua empresa, você era funcionário, agora você vira ser patrão. Jesus não veio para isso. Ele pode até fazer isso na tua vida, mas ele não veio para isso. Ele veio para nos salvar das consequências finais do pecado, que é a morte eterna. E é por isso que, se você for a 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19, Paulo diz assim, olha, abre lá, que é interessante você ler esse verso, no contexto daquilo que nós estamos falando. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. Percebe que a visão dos autores bíblicos, eles já entendiam isso, eles compreendiam isso. Nós que temos dificuldades para entendê-lo. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém, né? Eu ainda estou aqui na misericórdia.
ele vai dizer, se a nossa esperança em Cristo, é lindo esse verso, se limita apenas a esta vida, somos mais miseráveis ou infelizes de todos os crentes. Você entende? E há muita gente que está cabisbaixo, está triste, está abatido hoje por causa do quê? A sua esperança se limita a esta vida temporária e passageira e reclama de Deus. E perceba que as maiores reclamações de Deus parte das dificuldades desta vida. Não se reclama de Deus porque você tem um defeito de caráter e você vai clamar a Deus e pedir e lutar com Deus por causa daquele defeito para que Deus transforme a tua vida. Se reclama de Deus e você passa horas e horas orando para que Deus te dê dinheiro para você comprar um carro novo. Para que Deus te dê outras coisas. Você já reparou? E ele diz, olha, se a tua esperança, Paulo está dizendo, se limita a essa vida, se as suas expectativas se limitam a essa vida, você será a pessoa mais miserável dentre os crentes. Essa é uma advertência profunda, não é? Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu quero dizer a você que se você perder tudo, mas se você estiver com Cristo, você ganhou tudo. Você não perdeu nada, na verdade. Você pode perder tudo, mas se você estiver com Cristo, você ganhou tudo e você não perdeu nada. Porque tudo que você tem é passageiro. E quando você morrer, Paulo ele vai um pouco mais à frente, em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao 7, ele diz, olha, porque nada trouxemos para essa vida e nada levaremos dela. Você veio nu, pode ser que não volte nu, mas a mortalha não tem bolso e lá não tem cofre também. Ninguém morre rico. Todo mundo que morre, morre no mesmo nível. É um encontro ali, a equiparação social. Nasce e vai do mesmo jeito. No mesmo lugar, não tem jeito. Então perceba isso. Não permita e não deixe, porque muitas vezes isso está entrando até na igreja. Pregar e apresentar a Cristo como aquele que pode solucionar os seus problemas periféricos. Ele pode restaurar o teu casamento. E ele não tem prazer nenhum em ver as famílias sendo desfaceladas pelas investidas do diabo. Mas sobre tudo isso, a primeira obra de Cristo, ela precisa estar em nossa mente. Ele veio para me salvar da condenação do pecado. É morte eterna. Ou seja, se você perder a tua casa, o seu carro, se você perder a sua saúde, como Jó perdeu, ele diz assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Por que ele está dizendo isso? Eu posso perder tudo isso aqui, mas o meu Redentor, ele vive. E por fim ele vai se levantar. Essa precisa ser a nossa esperança. Precisamos ter essa visão. Primeira coisa, Davi tem a visão que Jesus é o seu, Deus é o seu Salvador. Quem é o teu Salvador? Tem gente que usa a palavra salvação e quando está em apuros, o Salvador dele é um empréstimo bancário, é seu cartão de crédito, é seu talão de cheque. Quem é o teu Salvador? Ele avança um pouco mais, ele vai dizendo, o verso 2 ele diz assim, olha, só ele é a minha rocha, no verso 2. Ele usa a mesma expressão, lembra que eu falei para você que diz só, ou somente? Só ele é a minha rocha. A rocha, há um tempo atrás, hoje nem tanto, mas ela era muito usada para fazer alicerce e fundamentação de casas. Mas quando é usada na Bíblia, a rocha é símbolo de eternidade, e ela é símbolo de Jesus Cristo. E quando você vai a Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, Jesus ali, ele conta para a gente e apresenta dois homens. Um construiu a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. E aqui há uma lição profunda para a gente. Porque muitas vezes a pessoa chega para você e diz, olha, você não é cristão? Há quanto tempo você serve a Deus? E por que você está vivendo os problemas que você está vivendo? Por que você está passando por essa dificuldade e o teu Deus não intervém? O teu Deus não age, não faz nada. E ele apresenta ali dois homens, um construiu a casa sobre a areia e outro sobre a rocha, o sensato e o insensato. Perceba um detalhe, os mesmos ventos que sopraram na casa, contra a parede da casa que estava construída sobre a rocha, sopraram também sobre aquele que estava sobre a areia. A mesma chuva, as mesmas tempestades, os mesmos problemas. Sabe qual era a diferença?
Alguém se arrisca a dizer qual é a diferença? O fundamento. A diferença entre aquele que serve e não serve não está nas intempéries da vida, nos problemas da vida. Porque se fosse, Jesus não teria dito em João capítulo 16, o verso 33, quando ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Paulo também não diria em 2 Timóteo capítulo 3, o verso 12, quando ele diz, olha, aqueles que querem piedosamente seguir a Cristo, padecerão perseguições. Percebe que o evangelho apresentado por Cristo, o evangelho apresentado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, é diferente de maneira descomunal daquilo que é apresentado hoje? Qual é o evangelho que você está vivendo? Jesus precisa ser a tua rocha. Vamos avançando, ele dá uma outra definição de Deus para nós. O verso 60, o verso 3, ele vai dizer para a gente no verso 2 ainda, aqueles que estão com a tradução contemporânea, que também traz a mesma, ele vai colocar a mesma palavra, que é auto-refúgio, é a mesma expressão para defesa. Quando ele vai dizer que Deus é a nossa defesa, ou o nosso auto-refúgio, ou a nossa fortaleza, é a mesma palavra, está no mesmo campo semântico, falando da mesma coisa, do mesmo assunto, em relação à mesma coisa. E é interessante quando você olha para Deus como ele sendo o seu defensor. E você percebe Deus sendo defensor e se apresentando como tal, desde quando ele chama Abraão. Ele chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu hei de mostrar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa de Deus a Abraão. No capítulo 15, Deus volta e conversa com Abraão e diz assim, Abraão, não temas. Porque eu sou, é lindo que esse mesmo eu sou, é o mesmo eu sou que ele vai usar para falar com Moisés, quando Moisés pergunta, mas o que eu vou dizer para Faraó? Que quem foi que enviou? Ele diz, olha, diga para ele que o eu sou, o grande eu sou enviou. E ele vira para Abraão e diz assim, olha, no capítulo 15, verso 1, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu escudo. Na nomenclatura e no entendimento do escudo, aqueles que conhecem aqui e já assistiram filmes, por exemplo, há um filme muito sanguinário, mas traz uma ideia interessante do escudo, os 300. A força dos 300 estava na sua proteção, que eles tinham com o escudo acima da cintura. Ou seja, isso é um fato histórico, assim, é uma coisa interessante que eles tentaram passar a ideia. Só que o escudo é aquele que vai o quê? À frente. Em uma batalha, o escudo é aquele que recebe o ataque do inimigo. E quem é o teu escudo como um cristão, como um candidato ao reino celeste? É Deus. É por isso que ele apresenta Deus é a nossa defesa. Você entende que quando você olha para Deus apenas como sendo amor, é muito pequeno aquilo que Deus é? E todas as definições humanas são insuficientes para definir quem Deus é. Nós só estamos conjecturando aqui aquilo que Deus revelou de si mesmo. E Deus, através de Davi, fala para nós que ele é a tua defesa. Quando você vai no Salmo 127, você vai perceber Salomão, filho de Davi, tendo a mesma compreensão. E ele diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, não for o defensor da cidade, em vão vigie os sentinelas, inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse é um dos versos que eu acho mais lindo da Bíblia. Deus está dizendo para você que ele precisa ser o alicerce, a rocha da tua casa, dos seus princípios, dos seus valores. Você como jovem, que tem sonhos de crescer na vida, de vencer na vida, deixe Deus ser a tua base, o teu fundamento. Se ele não for, você não vai conseguir edificar nada. Você pode se cercar de todos os métodos tecnológicos que pode, aos olhos humanos, te possibilitar segurança. E você percebe aí, há tempos atrás, Silvio Santos, com todos os métodos, tudo, o cara foi lá e entrou na casa do mesmo jeito. Se você tem método de segurança, ele entra junto com você, né? Você tem o controle, então você vai abrir. É Deus que tem que te guardar você, é Deus que tem que vigiar você. E aqui traz pra gente uma informação fantástica. Quantos aqui trabalham? Posso ver as mãos? Vocês trabalham, né? O seu sustento não depende do seu trabalho. Porque o verso deixa claro, ele dá enquanto dorme.
Isso faz uma relação tremenda com o andar do povo no deserto. O povo estava dormindo e quando acordava de manhã, o maná já estava onde? Já estava no chão. Quem foi que mandou o maná? Deus. Lembra de Elias quando ele estava fugindo de Jezabel e ele estava lá em Sinaqueribe, na beirinha do riacho? Eu morei em sítio a vida inteira. Assim, até aos 10 anos, depois continuei indo até os 18. Meu pai até hoje ainda mora ainda, toma conta de uma fazenda lá de um homem lá em Tocantins, em Gurupi. E é interessante, na beira do riacho, eu sempre fico me perguntando, alguém aqui já comeu pizza? Já pediu pizza? Já ligou assim e eles mandaram aquele entregador assim que veio assim, numa velocidade fantástica. É emocionante, não é? Agora imagina um entregador que entregou pão e carne assada para Elias. Eu fico pensando, aquele corvo todos os dias ia levar no horário marcado por Deus o pão e a carne. Agora eu só faço uma pergunta para você ficar pensando na tua casa o resto da semana. Aonde aquele corvo encontrava aquela carne e aquele pão? Só pense. É por isso que Davi está dizendo, o Deus que ele conhecia, era um Deus que providenciava o necessário para os seus filhos. O problema não está em Deus, o problema está em nós, que limitamos a Deus com a nossa incredulidade. Não cremos que Deus pode fazer, então Deus não vai fazer. Terceira coisa que Davi vai apresentar para nós sobre Deus, ele vai apresentar no verso 5, que ele diz assim, olha, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. E é interessante porque você percebe que ele fala somente e ele diz que a alma espera, mas ela espera de que maneira? Não é murmurando, não é reclamando, é silenciosa. Isso mexeu comigo essa semana. Aqui não é culto de quarta-feira, é culto de quinta-feira, né? E eu quero dizer aqui carinhosamente para vocês, eu já fiz parte também, faço parte em alguns momentos e me luto para que isso não ocorra. Não fazer parte dos murmuradores. Mas normalmente o culto de quarta-feira é mais um culto de murmuração do que de adoração a Deus. Você mais reclama das suas misérias, das suas tragédias, e a pessoa que vem sai mais desanimada do que motivada, porque ouviu tantas desgraças acontecendo simultaneamente, mas rapaz, onde está Deus que não faz nada? E nós precisamos, percebam um detalhe, Davi está dizendo, nós precisamos, somente em Deus vem tudo isso, e nossa alma precisa esperar silenciosa em Deus. Você pode pedir? Pode, não estou dizendo que você não possa. Mas não esqueça de agradecer também, as ações de graça. Se você está vivo e você está aqui para pedir, louve primeiro a Deus, porque você está vivo. E nós pedimos mais para essas coisas, e você quer saber onde está teu coração? Eu vou fazer um desafio para você. Eu não vou estar aqui quinta-feira. Pelo menos na minha agenda humana. Porque Deus tem a dele, né? Mas perceba um detalhe. Faça um desafio durante esses últimos, podemos dizer esses últimos meses, que ainda falta 2, né? Anote todos os pedidos de quinta-feira. Depois que você anotar os pedidos, eu vou pedir para você fazer uma observação. Observe quantos pedidos ali estão inseridos nessa lista de pedidos, para que Jesus volte e tire você desse mundo miserável de pecado. Aí depois que você tiver essa conclusão, você vai perceber que tipo de Deus nós estamos apresentando para as pessoas. Porque não é Deus te dando um emprego, não é Deus te dando saúde, não é Deus te dando nada disso que vai te tirar desse lugar. Por mais que ele resolva agora, é a mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não está vivo até os nossos dias, ele morreu de novo. A única maneira de nós vencermos essa dificuldade que temos e enfrentamos aqui, é fazer a nossa parte para que Jesus nos tire daqui. É pedir para que Ele mande o seu poder dos altos céus, como mandou sobre os discípulos, para que nós possamos pregar de maneira estrondosa o Evangelho, e as pessoas possam aceitá-lo, e Ele possa vir logo, e nós vamos embora daqui, e aí está resolvido o problema. O problema não está resolvido se Deus vai abrir uma nova chance de emprego, um concurso aí, para que você faça, e você fica tranquilo agora, olha, agora esse é um trabalho garantido, seguro. Não, você só vai estar seguro quando você estiver na eternidade. Só que os nossos pedidos me preocupam, porque só se relaciona a essa terra. As nossas expectativas estão sempre voltadas para esse lugar, para esse lugar. E se é Deus, por que a gente não pede para que Ele volte e nos tire daqui? Vamos à frente, ele vai dizer que Deus é a nossa esperança. E é possível que tenha alguém aqui que, aos olhos humanos, não tem esperança. Se tiver alguém aqui, ou alguém que está nos acompanhando pela internet, saiba que a esperança ela nunca morre.
Esse é um dito popular, mas esse não é um dito apoiado pela Bíblia, porque a esperança é Deus e Deus é eterno. Então, por mais difícil, por mais que o problema que você esteja vivendo, ele fuja da alçada humana, da capacidade do homem de resolver, nunca está além do alcance do poder desse Deus que você veio adorar. Esse Deus, ele pode fazer tudo. Saiba disso. Então, a esperança nunca morre. Sempre haverá uma nova chance. A questão é se você vai estar vivo para desfrutar dela. Quarta coisa, né? E a quarta nós vamos chegando aqui só para a gente ler um verso. Tudo isso Davi está fazendo para nos chamar a atenção para um verso. No verso 6 ele diz de novo, só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, a minha defesa, nós já falamos. Não serei jamais abalado. No verso 7 ele diz, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus e a minha forte rocha e o meu refúgio. Aí ele apresenta para nós a palavra refúgio. A palavra refúgio é interessante porque no seu significado, a palavra refúgio ela detém alguns significados que muitas vezes não são percebidos numa leitura assim superficial e rápida. A primeira delas é que a palavra refúgio está relacionada a uma situação extrema de perigo. Você só precisa de um refúgio quando há algo que foge da sua capacidade de controlar e está à tua captura. Lembra quando teve aquele terremoto no Haiti? A escola adventista lá foi o refúgio dos desabrigados e no pátio da escola tinha barracas e acampamento de todos aqueles. Foi um refúgio. Não tinha casa, não tinha lugar para se abrigar e ali foi um refúgio. Eu cresci em um local, como eu disse para você, eu cresci no sítio com meu pai. Meu pai tinha uma prática corriqueira que talvez aqui, pela situação, talvez alguém aqui não conheça nem a expressão que eu vou usar. Mas se não conhecer, eu explico depois. Alguém sabe o que é caçar? O senhor sabe, né? Eu cresci, meu pai chamando-me para caçar. E eu dizia para ele, pai, eu vou caçar aquilo que eu não perdi, quero ir. Mas a gente manda quem pode e obedece quem tem necessidade, né? Então eu obedecia. Meu pai, eu tenho que respeitá-lo. Mas eu não gostava de ir caçar. Por dois motivos. Na minha época, na fazenda, era lamparina. Alguém conhece? Ah, agora tem mais gente que conhece, né? Então você sabe, aquela tecnologia fantástica. Você fazia aquele pavio de algodão, colocava no óleo, e a minha avó ia para casa. Eu não sei se tem vó aqui, e as vó, não sei porquê, se isso é problema de vó, mas as vó gostam de colocar medo nos netos. E ela começava a contar aquelas histórias que quando você ia andando assim na mata, o que ia na frente era o primeiro que enfrentava o bicho. E ela dizia assim, olha, cuidado para não ir atrás, porque o que vai atrás é o primeiro que é comido, porque a onça só pula no último. E eu ficava com medo. Então eu montava a minha estratégia era perfeita. Aos meus olhos, era ir no meio. Meu pai ia na frente com aquele facão que... Meu pai era um super-herói para mim. E ele... Não é que era, continua sendo, viu? Mas naquela situação. E era interessante porque o cachorro latia, meu pai corria, e eu tentava acompanhá-lo, a lamparina apagava e eu acabava em último lugar, e no escuro ainda. E é por isso que eu não gostava de ir. Mas quando você olha para essa conotação, ela traz um sentido interessante, porque o cachorro, ele era inimigo da caça, e a caça se refugia onde? Alguém sabe? No buraco. É no buraco que ele está livre do inimigo. Só que, parafraseando isso, Davi fala e usa uma nomenclatura interessante. Ele diz, olha, Deus é o teu refúgio. Quando o inimigo estiver à tua captura, quando o inimigo tentar destruir você, quando o inimigo tentar destruir os seus sonhos, as suas expectativas, se refugie nos braços de Deus. Há muita gente que se refugia na bebida, outros se refugiam nas drogas, nas noitadas da vida, mas Davi está dizendo que Deus, ele é o teu refúgio, é nos braços dele que você deve se refugiar, é nos braços dele que você vai estar seguro, é nos braços dele que você vai encontrar paz e alívio e descanso para a tua alma. E a palavra refúgio também significa um abrigo seguro em meio às tempestades da vida. E assim, se você não está vivendo tempestade, eu quero te dar uma má notícia, ela vai chegar. Pode esperar que ela vai chegar. Porque o Salmo 46, o verso 1 diz assim, olha, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, se ele é socorro nas tribulações, elas virão. Agora, se você está vivendo um tempo de tempestade, de dificuldade, de lutas, eu quero te dar uma boa notícia nessa hora. Ela vai passar. Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer.
Amém? Amém, né? Então vamos para a parte final, que nós já estamos terminando. O tempo já esgotou. Salmo 62, o verso 8. Tudo isso aqui que Davi apresentou para nós é o contexto de quem Deus é, na visão dele, no entendimento dele, pela experiência que ele teve. E agora ele faz um desafio para nós. E o desafio está no verso 8. E ele diz assim, olha, confiai nele. Agora aqui nós temos professoras de português, ele está fazendo uma referência direta, né? Confiai nele, mas nele quem? Mas que Deus? Agora vamos... o estudo da Bíblia só tem sentido se você consegue entender o que o autor está querendo passar. Na primeira pessoa, quando você lê, Deus está falando com você. Não leia a Bíblia e fala assim, nossa, que texto legal para o meu vizinho. Não dá certo. É Deus falando com você, é Deus falando comigo. Ele está dizendo, olha, confiai nele. Nele quem? No Deus que é a tua salvação, no Deus que é a tua rocha, no Deus que é a tua esperança, no Deus que é a tua defesa e no Deus que é o teu refúgio. Você entende? Então o convite de Deus agora tem um sentido maior e mais amplo. Porque você não confia em quem você não conhece. E você não conhece pessoas ou alguém se você não passa tempo conversando com ela. É por isso que Davi ele toma tempo para dizer, o problema do ser humano hoje não é confiar em quem confia. Tem gente que confia no poder do cartão, como eu disse a você. Eu morei na Bahia um tempo, e na Bahia os baianos são gente muito boa. E eles são muito devotos. Eu tenho muitos amigos, e o meu estado é vizinho da Bahia. Mas lá há uma prática corriqueira que é feita, a prática do quê? Há um dia especial que é levado coroa de flores lá no mar, para Iemanjá, a deusa do mar. A confiança, eles confiam, mas confiam na pessoa errada. Quer ver uma coisa como parece que é contraditório? Quantos aqui já foram no médico essa semana? Em algum consultório? Quantos aqui compraram remédio durante essa semana? Alguém comprou? Você permite que eu faça uma aplicação com isso que você fez? Não fique bravo comigo, viu? Mas há 3 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, você vai no médico e você chega, senta diante dele e ele pergunta assim, o que você tem? Dá vontade de você falar assim, se eu soubesse eu não estava aqui, né? Não dá? Parece que é uma pergunta sem sentido. Mas aí você começa a explicar para ele o que você tem. E ele pega aquela super caneta, o olho chega a brilha. Aí pega aquela folha em branco e começa a escrever. Você fala, nossa, a solução dos meus problemas estão vindo. E ele entrega para você a receita, você não entende nada. Aos nossos olhos é um bando de garrancho. Parece letra de profeta, né? Só com revelação para entender. Aí você vai no farmacêutico e você entrega para ele, e ele parece que tem um olhar assim, né, clínico, sobrenatural. Ele olha e entende tudo. Entrega para você o remédio, você não entende nada de química, de medicamento. Mas você acredita que vai te fazer bem. E quantas pessoas não já morreram tomando medicação errada, passada pelos médicos? Quantas pessoas já não deram cabo à própria vida confiando no homem da roupa branca? Eu não estou dizendo que você não deva confiar e nem deve ir no médico. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quando entramos nessa ideia de confiança, a gente percebe que o nosso problema não é confiar. É em quem confiamos. Você confia no médico. Você confia a tua vida nas mãos do médico. Porque se ele errar no diagnóstico, obviamente que ele vai errar no quê? No medicamento. Mas você confia. E é interessante, você confia a tal ponto que você toma, e se te fez bem, aí você está lá, a dona de casa está arrumando a casa, ou está lá na frente, né, jogando água na calçada, e a vizinha fala assim, nossa, mas hoje eu amanheci com um mal-estar danado. E ela diz, rapaz, eu fui no médico tal, eu estava assim igual você. Ele me passou um remédio que foi a mesma coisa de tirar com a mão. E você indica ainda o médico, dá um endereço para ela ir no mesmo médico. Mas o que me chama a atenção é que você não indica Deus, você não fala de Deus para as pessoas da mesma maneira que você fala do médico. Isso para mim... Quantos aqui viajam de ônibus? Alguém já viajou de ônibus? Daqui para minha terra de ônibus são 24 horas de viagem. É um sofrimento. Quantos de vocês já entraram no ônibus e você já virou para o motorista e perguntou assim, qual é o teu nome? Ele vai falar, você é habilitado? Deixa eu ver tua habilitação. Deixa eu ver teu exame psicológico, se você está em um bom estado psicológico para dirigir. Alguém já fez essa pergunta? Mas você coloca a tua vida, a vida da tua família, os teus filhos, e ainda liga para os parentes, olha, daqui a 10 horas eu estou chegando aí, me espera aí. Só que quando Deus pede para você confiar a tua vida nas mãos dele, você não confia. Você confia no médico, você confia no motorista, mas você não confia em Deus. Não parece cômico isso?
Alguém aqui que trabalha salariado? Alguém aqui que recebe não só no dia 1º, mas recebe também no dia 20? O patrão é bom e ele dá um vale para você? Alguém? Ó, ali, ó, tem um patrão bom ali, ó, dia 20. Aí você pega e compromete o seu salário inteiro. Quando você recebe, você vai entregando para o dono, né? Toma, essa parte é sua, essa é sua, e acaba no final que você fica sem nada. E você faz todos os compromissos do dinheiro durante o dia aí, o mês inteiro. E você confia no patrão que no final do mês ele vai fazer o quê? Você pode garantir? Você espera 30 dias para receber, mas você não espera uma semana uma resposta de Deus. São coisas corriqueiras, eu estou falando de coisas práticas, de coisas que você está vivendo todo dia. É por isso que Deus faz um desafio, olha, confiar nele que é em Deus, o teu Salvador. Em todo o tempo. Ele não está pedindo para você confiar quando tudo está bem. Ele não está pedindo para você confiar quando a tua despensa está cheia. Ele está pedindo para você confiar em todo o tempo. E eu não sei que tempo que você está vivendo. Eu sei o tempo que eu estou vivendo. Tempo de desafio e provas, porque está chegando o último mês da faculdade. Então é um tempo de muita apreensão. Temos que estudar muito. Agora eu não sei o tempo que você está vivendo. É possível que há pessoas aqui vivendo tempos diferentes. Tempo de conquista, tempo de perda de pessoas queridas. Tempo de prova, de lágrimas e aflições, de sofrimento. Eu não sei o tempo, mas não importa o tempo que você está vivendo. Deus está dizendo que no tempo que você está vivendo, você precisa confiar nele. E a pergunta é, você está confiando nele ou em você? Deus pede e espera que você confie nele em todo o tempo. Quando você vai a 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, nós não iremos abrir a Bíblia, você pode marcar. Ele diz lá assim, Pedro dizendo, olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Não é o teu tempo, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Confiai, humilhai debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele há de exaltar você. Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz, olha, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, e assim sucessivamente. Perceba um detalhe, que em todos esses tempos, Deus está pedindo para você confiar nele. Todo o tempo. Esse é o nosso desafio. É por isso que Davi apresenta Deus primeiro, para depois falar para você, olha, confie nele. Não pelo aquilo que ele vai fazer, mas por quem Deus é. Ele é o teu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o teu refúgio. Porque quando você quer confiar em Deus, a partir daquilo que ele pode fazer, e se ele não fizer, porque é ele que sabe o que deve ser feito, você vai se frustrar com ele. Então confie nele e se entregue a ele a partir de quem ele é. Ele é grande demais para que você possa entender a maneira que ele trabalha. Ele é grande demais para que você possa limitar a sua obra e o seu campo de ação. É por isso que eu e você, o desafio nosso hoje de manhã, é você confiar nele em todo o tempo. Há pessoas aqui que estão estudando a Bíblia, outros já terminaram o estudo da Bíblia, e está vivendo num tempo de entrega, um tempo de se colocar nas mãos de Deus por inteiro, por completo, e esse é um tempo que Deus desafia você. Independente da dificuldade que você está vivendo, a única pessoa que pode ajudar você a transpor a essas coisas é você confiar a sua vida nas mãos de Deus. Não espere o mar se abrir para você se entregar, porque Deus mandou o povo marchar quando Moisés clamou. Em Êxodo capítulo 15, Moisés, por que clamas a mim? Mande que o povo marche. Não espere o Lázaro da tua vida ser ressuscitado se você não tirar a pedra. O problema é que nós queremos que Deus faça tudo e a gente não quer fazer nada. Deus pode fazer, a pergunta não é se Ele pode, porque eu sei que Ele pode. A questão é se você é capaz de esperar nele, silenciosamente que Ele faça. E ainda assim, mesmo se Ele não fizer, você continuar crendo. Santo Agostinho, teólogo cristão do primeiro milênio, há uma frase dele que, se você esquecer tudo, grave essa frase. Ele diz assim, confiar ou fé é você assinar numa folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Você está disposto? Confiar é você assinar, olhando para o nosso mundo capitalista, é você pegar o seu talão de cheque e a sua super caneta e você assina a folha e entrega assim para a vizinha e coloque o valor que você quiser que eu pago. Confiar é você saber que Deus é infinitamente capaz de conduzir a tua vida melhor do que você. E se Ele é capaz, vale a pena confiar nele. É a decisão mais sábia. É colocar a tua vida nas mãos dele.
Quando você vai a Jó, capítulo 42, o verso 2, Jó chega no final e diz assim, olha, eu bem sei que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É por isso que vale a pena confiar. É por isso que Davi está dizendo, olha, confie nele, coloque a vida nas mãos dele, porque os planos de Deus não se frustram, os seus sim. E é possível que tenha jovens aqui, pessoas aqui, que durante esse ano fizeram muitos planos, mas se frustraram ao longo do caminho. E eu quero terminar partilhando com você uma experiência que nós tivemos lá em Pernambuco. Em 2012, eu fui para Pernambuco, junto com 79 amigos, estudantes de teologia do IAN. Nós fomos em 2 ônibus, lá para o Pernambuco, para fazer a Semana do Calvário. Lá em Pernambuco nós tivemos algumas experiências. Eu fiquei numa cidade chamada Timbaúba, e lá eu preguei durante 7 dias. Do dia 1º até o dia 7. Sábado foi o último dia, teve batismo ali, uma festa linda. No dia 8 nós fomos conhecer, deram a nós o privilégio de conhecer Porto de Galinhas, lugar lindo também. Embora o pecado obliterou muito a imagem de Deus, ainda assim há lugares lindos. Porto de Galinha é um deles. E nós teríamos aula na segunda-feira. E o professor diz, olha, eu não dispenso vocês. Vocês querem ficar lá até o dia 8? Fique, mas segunda-feira de manhã esteja na aula. Chegamos 4 horas da manhã no IAN. Léo e Elivelton, Léo, ou Leonardo, melhor dizendo, era o líder espiritual da nossa turma, e Elivelton da sala da tarde, nós de manhã e ele de tarde. E eles eram amigos desde longa data. Elivelton, quando decidiu fazer teologia, ele deixou o carro dele com o pai e foi para o IAN. E o pai ficou sabendo da dificuldade que ele estava enfrentando para se locomover, porque a cidade ali, Capoeiro Sul, que é o nome da cidade, é muito pequena, limitada, então tinha que ir nas outras cidades maiores e era distante. Então ele pediu para que o filho trouxesse o carro. E o filho chamou o seu amigo, Léo, e vieram juntos na terça-feira, dia 10. E entre Sergipe e Alagoas, no dia 10, se você tiver curiosidade, você pode entrar na internet, 2012, dia 10 de abril, eles tiveram uma colisão. Um rapaz roubou um Corolla, passou em frente de um bitrem em alta velocidade, e o cara, para não bater no Corolla, ele desviou e ele perdeu ali o controle, e o cavalinho deu uma jogada assim para o lado, e os nossos amigos vinham num Celta, bateram de frente, foram carbonizados. Ele, a esposa, e o Elivelton, a esposa, e Léo e a esposa, reduziram a 50 centímetros. Pregaram durante 7 dias e várias pessoas decidiram ao lado de Jesus, visitaram as pessoas e disseram para elas, olha, pode ser a última vez que você vai ouvir o sermão, pode ser a última chance que você tem de se entregar a esse Deus, mas eles mesmos não sabiam que era a última semana de oração, eram os últimos sermões deles, pregados por eles, não mais teriam outra chance, não mais teriam outra oportunidade, e é por isso, e essa é a razão, porque hoje eu não posso concluir e terminar sem fazer um apelo a você, porque eu não sei se eu terei uma outra chance de falar para vocês, eu não sei se eu terei um outro dia de vida, e você não sabe também se você terá uma outra oportunidade. É perigoso você adiar as decisões, é perigoso você brincar com Deus, é perigoso você deixar as oportunidades que Deus coloca diante de você. Os nossos amigos, eu lembro dele, ele vendendo trunfa, e eu brinquei com ele, que ele estava vendendo trunfa, eles, olha, os professores não vão pagar minha faculdade, e eu comprei 2 trunfas dele, foi a última cena que eu tenho dele, ele saindo de costa, desceu, depois passou os 7 dias, lá em Porto de Galinhas eu não conversei com ele, e agora a única esperança que eu tenho é de me preparar e também esperar que na manhã da ressurreição ele esteja lá, para que eu possa abraçá-lo. Um amigo querido, não porque morreu, mas um rapaz fantástico, gente boa demais. Mas ele não sabia do tempo dele. É por isso que Deus pede. Por que Deus fala para você confiar nele em todo o tempo? Porque o tempo que você tem é o presente. E nesse tempo você precisa entregar a tua vida nas mãos dele. E esperar nele silenciosamente. Eu não sei se você já fez isso. Aqueles que já o fizeram, é o momento de você reaver e você refazer a sua aliança com Deus. Nós iremos cantar o hino Entrega. E é por isso que foi proposital, 2010, foi proposital a escolha desse hino, porque é o momento de você entregar todos os seus dons, os talentos que você tem, aquilo que Deus colocou diante de você, as possibilidades que você tem de evangelizar, de levar a salvação para as pessoas. Entregue a Deus e faça o melhor para Deus. Aqueles que estão aqui nessa hora, nesta manhã, que ainda não fizeram a entrega completa a Deus, esse é o momento de você fazer. Você pode não ter mais uma outra chance. Essa pode ser a tua última música que você vai ouvir. Esse pode ter sido o seu último sermão que você ouviu.
E essa pode ser a sua última oportunidade de graça, de salvação para você. Você não gostaria de dizer para Jesus nesta hora: Senhor, eu não entendo o tempo que eu estou vivendo, mas embora não entendendo, eu confio plenamente em Ti. Conduz a minha vida da maneira que o Senhor entender que deve ser conduzida. Quantos querem dizer isso para Jesus nesta hora? Amém por isso. Então, coloque-se em pé e vamos cantar junto essa música. 2010, entrega.